prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme conseguir um espaço universitário, estar no espaço universitário, fazer uma discussão para pessoas e fazer uma discussão onde a nossa humanidade exista tal qual, na mesma quantidade, na mesma proporção e na mesma ênfase que a gente faz isso em todos os espaços e todos os lugares. Que é quem coordena o projeto na sua integralidade, tanto o curso EAD, quanto as vivências, quanto o seminário final. Ficamos extremamente honrados de poder desenvolver essa vivência com representações do povo romano e, sobretudo, com a MSK, que, como bem disse Elisa, foi fundamental a participação das mulheres romanas no Conselho Nacional da Criança e Adolescente, para que a gente pudesse mudar e virar uma página, ou pelo menos mudar o patamar da discussão dessas questões e, sobretudo, das crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais, os PCT. Então, esse aqui é mais um momento de sensibilização, de educação antirracista, de construção descolonial, de processos de compreensão dos sujeitos, dos povos, né, e das construções históricas e atuais dos seus direitos e das suas lutas. Eu sou o Ruiter. Sou Ron, subgrupo Lovara, estou muito feliz de a gente estar aqui hoje para poder trocar informações, né? Porque não só vocês vão aprender um pouco sobre a minha etnia, mas eu também vou aprender um pouco sobre vocês. É importante demais essa troca. E eu trago aqui para colocar um adereço musical nosso, que o som dele remete à nossa casa, à nossa história. Já sobreviveu a um incêndio, já sobreviveu a uma expulsão por meio de um abaixo-assinado de outros vizinhos pedindo para a gente ir embora, quando meu filho tinha 1 ano e meio de idade. E assim... Quem vive de açaí, literalmente consumindo ou fazendo a exploração sustentável do açaí, e a nossa canoa ribeirinha, né? Lembrar aqui o Jusilei, nosso querido colega Jusilei, Conselho Tutelar de Abaetetuba, ribeirinho, fundamental nas nossas discussões, que está aqui também representado. Então, a esse encontro eu vou colocar o leque, para que a gente se lembre dessa visão estereotipada, que é a população que é sobre nós, e a gente vai trazer. E o leque também, que eu preciso falar, não só como adereço, mas como instrumento de defesa, de resistência. Era no leque que muitas vezes as coisas eram escondidas. E pelo movimento do leque também se mostrava a direção a ser seguida, o que fazer. Então tudo isso faz parte da história. Mas o leque ele é muito usado na visão estereotipada, na visão popular, muito associado, tanto o leque quanto as flores do cabelo. Esse leque em especial, por causa das flores, minha avó era cigana polonesa, meu avô cigano russo, então as flores são marcas assim, os bordados russos, eu não sei se vocês lembram, que eram galões que eram usados nas roupas, então fazendo referência, eu quero colocar o leque aqui. Esses dois pertenceram a Angela Dash. Aqui são os pentes de moças, de meninas, que são mais simples. E aqui, ele puro, antes de ser feito os adornos. E aqui eu tenho um outro, já. E aqui o de mulher casada, antes dos adornos.
Ele é um pente comum e nós fazemos o molde para que ele fique desse tamanho. E que é usado dessa maneira que eu estou usando. Eu sou Osniel, eu sou de Guiné-Bissau, um país da costa ocidental da África. Eu sou estudante daqui da UNB, eu faço doutorado em Direitos Humanos e Cidadania. Né? Relativamente ao objeto, eu pensei numa música que talvez pudesse fazer jus, né? Fazer referência à minha infância, né? Algo que tem a ver com a minha família, a minha origem e tal. E a música seria sobre a infância, que eu não sou muito bom em cantar, mas é assim: oh, minha meninessa, cursas com passar, brincas com brincar. A interpretação seria aproximadamente assim: oh, minha infância, as coisas que eu passei, as brincadeiras que eu brinquei. Porque no meu país nós temos a língua crioulo, né? Que a infância a gente chama de meninessa, né? A gente chama de meninessa. Então eu pensei numa música que, inclusive, a música é algo, é uma ferramenta que eu utilizo aqui para me lidar com as questões da nostalgia, de saudades, né, e tal. Eu uso música para pensar isso, para voltar para casa através das músicas, quando eu escuto músicas de Guiné-Bissau. Carol, eu sou manauara e moro em Brasília já há alguns anos. Eu sou indígena do povo Mura, lá do Amazonas, e é um prazer para mim estar aqui com vocês, conhecendo uma etnia que são diferentes, mas que tem a mesma variedade que o meu povo indígena, né? Eu trouxe para compartilhar com vocês. A minha filha fala que é um potinho de lembretes, né? Então ela escreveu várias coisas que ela achava que eram frases ou que era para mim me lembrar de mim mesma quando eu esquecesse quem eu era. E aí ela também colocou coisas que lembram a nossa etnia, coisas que lembram coisas que a gente gosta e mensagens de amigos que já foram embora, que não estão mais aqui. Então, para mim, isso aqui é bastante significativo. Eu trouxe para compartilhar com vocês. Eu sou de Belém do Pará e eu trouxe aqui, não é um objeto, vocês podem dizer que é um objeto, é um incenso de sândalo. Desde quando eu nasci, na minha casa a gente sempre usou esse tipo de incenso. Meus pais, meu pai já é falecido, mas eles sempre que chegaram em casa, ele acendia um incenso. Então até hoje, tanto na casa da minha mãe, da minha irmã, na minha casa, a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é acender um incenso, defumar a casa, sentir uma energia diferente. Eu gostaria de falar para vocês, de externar aqui a energia que eu senti quando cheguei aqui. A energia de todos, a empatia de todos vocês, ela é externa, ela está irradiando esse ambiente. Então, parabéns pela energia que todos trouxeram para cá. Eu vou pedir uma coisa para vocês. A cadeira que estão usando, deem 2 passos para frente com ela. E eu já explico por quê. Vocês receberam uma cartinha. E eu acredito que a maioria, se não todos, já deve ter feito as cartinhas. Mas antes da gente olhar para as cartinhas, vamos olhar para o ambiente. Chegamos aqui no ambiente cultural, então uma mesa linda, todo organizado, enfeitado, banner, né? Um espaço limpo, arejado, né? E nesse ambiente a gente encontra uma mesa com a bandeira cigana, que a gente já falou muitas coisas sobre ela, e temos mais. Aqui eu achei lindo a dinâmica com a bandeira e da representação de cada um. A gente está trazendo símbolos, a gente está trazendo signos, a gente está trazendo representatividade. Há pouco tempo atrás, a gente viu um vídeo, e a gente não vergonha nada, de uma pessoa num evento público dizendo: porque o meu povo é 100% analfabeto. Essa tentativa da miséria dos assim chamados ciganos
E assim chamados, porque esse não foi um nome que a gente se deu, ele foi um nome recebido por outros, né, dado pela classe hegemônica, e um nome pejorativo. Existe também dois tipos de entendimento sobre isso. Quem compreende muda, por exemplo, a Lucimara costuma se apresentar, eu não sou cigana, chama ela de cigana, eu falo, não, nunca fui, eu não sou. Eu sou Romi Calderache, eu sou Roma. Então, assim, é diferente na hora de se apresentar por conta disso. Há um pessoal que aceita esse nome. Tudo bem, né? O que a gente quer é que não haja prejuízo do entendimento quando a gente for fazer qualquer discussão de política pública assertiva. E o que a gente quer muito é que, independente de qualquer coisa, eles sejam respeitados ou compreendidos na sua especificidade. Agora, às vezes você ouve a palavra cigano olhando o Google. Você cata o Google, dá uma googada lá e você vai ver toda uma série de mística, como se esse processo fosse religioso. Então, por favor, guardem isso e espalhem. Não somos uma religião, nunca fomos, jamais seremos e muito provavelmente tem um orgulho danado de dizer que talvez seja o único braço étnico que não foi formado em torno de um conceito religioso, né? Ele se desenvolveu livre e aí a gente tem muçulmano, budista, espírita, católico, evangélico, ateu, tudo, todas as dimensões, todas as especificidades existem. Qual que é a perspectiva? É trazer essas mulheres, colocar Leda, Anne, para falar desses traços na perspectiva de gênero. Minha avó, porque a minha avó sempre foi uma mulher muito dura com os filhos, colocá-los para estudar. Todos os filhos dela são formados, meu pai é contador, mas ela tem um filho que é da Polícia Federal, ela tem filho advogado, as filhas dela, uma é nutricionista, outra é arquiteta, todos os filhos estudaram, porque ela queria que as pessoas fossem para o mundo e que contribuíssem com o mundo. Só que ela... Porque esperavam que fossem nada, né? Só que ela calou a história desse do meu avô, porque ela tinha medo que acontecesse com os filhos o que aconteceu com ele. Então, mesmo sabendo que ele matou meu avô, ela nunca contou. Mesmo sabendo da ancestralidade do meu avô, do marido dela, ela apagou da família para que os outros não passassem pelo estigma e não sofressem retaliações físicas. Então, todo mundo foi pra vida. Mas a memória que eu tenho da minha avó é dessa mulher agregadora, assim. Ela era firme, ela era dura em muitos aspectos, mas era uma dureza para sobreviver. Ela faleceu, ela tinha 96 anos e nós somos primos, né? Quando nós nos casamos, que todo mundo, né? Mas como é que casa primo com primo, né? Fora, né? Os militantes sempre perguntam isso, mas deu certo, a criança nasceu saudável? Meu filho é super saudável, maravilhoso. E aí ela já bem debilitada, né? Por conta do avanço da idade, né? Da própria senescência da idade. Ela, quando olhou Ian assim, pequeno, fez: esse é um cerqueira. Esse é neto do Antônio Palácio. Esse tem o sangue puro de vocês dois. Nenhum dos meus filhos puderam ter o nome do Palácio, porque foi tirado. Ela não quis batizar nenhum filho. Mas a geração do meu filho, todas as crianças que estão nascendo a partir daí, levam o nome do meu avô. E eu tenho muito orgulho, porque ela deu essa permissão. Todas as crianças, né? Tem o Antônio Palácio, eu tenho a Cecília Palácio, meu neto é Benício Palácio, tem o Rodrigo Palácio. Então os palácios estão renascendo dentro dessa história que arrancaram da gente. Então o que me incomoda muito nos espaços é de não calar a minha voz de mulher, me atacando na minha ancestralidade. Eu não preciso que ninguém me diga o que eu sou, porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou. Eu sou Anne Kelly,
filha de Ivo Regis e Dona Ângela, neta de Lídia e Antônio Palácio. Isso ninguém tira de mim. Isso ninguém tira dos meus filhos e de quem está vindo agora. Essa história quem está contando sou eu. A gente tem o estilo de se vestir, então existem essas diferenças. Os adereços de cabelo, o da Kalim é aquele. Então, assim, tem diferenças, alguns detalhes. E quando as pessoas se autodeclaram, normalmente são mulheres, fazem essa mistura que é um desrespeito à nossa cultura, é um desrespeito a nós mulheres, que seguimos de fato com a cultura e que sabemos o que é a nossa cultura. Então chega a ser desrespeitoso quando uma mulher vai fazer uma apresentação num espaço público, ocupando o lugar de fala que seria nosso, com um estereótipo que nos afeta completamente, na visão, nos ofende. As mulheres têm o hábito de andarem sempre mais cobertas. Então, assim, tem algo que me afeta, nos afeta muito, quando a gente vê esses estereótipos criados. Quando sou convidada para participar de alguma palestra, né, alguma coisa, aí eu chego essa pessoa aqui. Entendeu? Todo mundo espera no Brasil uma Sandra Rosa Madalena. É verdade, né? E para nós é muito... e isso não significa porque o meu grupo étnico, ele é considerado um dos mais isolados. Eu digo assim, só casamos entre nós, só vivemos ali entre nós, e a gente leva muito a sério essa questão, assim como vocês, né, da tradição, da cultura, da língua, entendeu? Porque esse misticismo, essa espiritualidade, por exemplo, não chegam nos campos de refugiados na Romênia, entendeu? Em outros lugares do leste europeu. Todos esses pensamentos estão para o atendimento de povos e comunidades tradicionais e aqui mais especificamente sobre a população que a gente conhece como cigana. Então é preciso escutar, é preciso olhar, é preciso reavaliar, é preciso adaptar. A Lei de Diretrizes Básicas fala sobre as adaptações pedagógicas ao atendimento. As pessoas não conhecem, não tem quem cobre, não tem eu, que tenho direito enquanto cidadão, aluno, não conheço. Quem vai garantir esse direito para mim? Profissional dos tratamentos. Como a gente me apresentei ali, eu sou a Anne Cerqueira. Eu sou estudante de biblioteconomia, sou graduanda de biblioteconomia na Universidade Federal de Alagoas. Estou terminando a graduação e o caminho que eu escolhi enveredar na minha área de biblioteconomia é a contação de história, é o letramento racial, é a mediação da leitura, eu gosto desse caminho. Então eu sou estudante de contação de história e assim, dentro do processo de contação de história eu tenho muita dificuldade de encontrar, de fazer um acervo de contação de história dentro dos contos da Romá, né? Os contos romanísticos. Ai Palermo mia villa Barele chiave della nuclea Io te mi slima del glaso cede Burnizzana Cai me mucle Hello, baby.
sabe, para montar, construir o meu acervo, elas vêm com esse lugar de desconstruir o ódio, o preconceito, trazendo os Romani num lugar de pessoas que são queridas por Deus também. A maioria das histórias elas envolvem céu, envolve fábulas, deuses, deusas, fadas, com essa energia de dizer assim, nós somos filhos também do mesmo Deus. Estamos sobre essa terra porque foi Ele que nos fez. Então, por que tanto ódio? Por que tanta perseguição? A gente faz, às vezes, eventos, e os nossos eventos a gente faz questão de levar a musicalidade Romani, porque não é uma musicalidade que vocês escutam em todo lugar. Não está na rádio, né? E é uma musicalidade que é linda, que está no planeta inteiro. Então, a gente sempre faz muita questão de levar a música Romani. Mas a gente não tem público. O público não se interessa em ouvir. Vocês chegaram aqui, ouviram que era cigano. E aí eu pedi para vocês colocarem a percepção de vocês. Então vamos lá. Nós tivemos 21 pessoas que participaram da minha pesquisa. Isso para mim é muito importante para a nossa vida, né? E tinha 3 perguntas aqui. A pergunta era: qual o símbolo que representa os ciganos na sua experiência e conhecimento? Aí 2 pessoas responderam ladrão. 3 pessoas responderam fogueira, que identifica o cigano, que vai conhecer o cigano pela fogueira. 8 pessoas responderam nesse papelzinho, que identifica a experiência deles com ciganos, é a barraca, é a tenda. Aí ele identifica, olha que eles são ciganos, que são as 8 percepções, são de 8 pessoas, que não se identificaram nem com a fogueira, nem com a barraca, nem com o ladrão. Aí eu pedi, escreva então aí, o que você identifica nesse povo cigano do Brasil, ciganos do Brasil? Foram 8 pessoas, então eu vou ler. Gostava de ouro, trabalha com agiotagem, baralho, tarô e leitura de mãos. Essa pessoa falou isso. Leitura de mãos, tarô e baralho. E gosta de ouro. Outra pessoa escreveu assim: cigano no Brasil é símbolo de resistência. Outra pessoa escreveu assim: um povo de cultura muito rica e resistente, apesar de toda a discriminação e invisibilidade. A outra percepção que colocou aqui, colocou assim: ancestralidade e misticismo. A outra percepção eu achei super interessante. Cores. A outra percepção foi: entendo, identifico pelas roupas, fotos e a alegria. Esse eu achei interessante porque mexeu com o meu coração. Taxa de cobre. O outro também que falou assim: esses símbolos já representaram os ciganos, ou seja, fogueira, barraca e ladrão. Para mim, atualmente, não representam mais. Então, olha aí, meus parabéns, essa pessoa quebrou o ciclo do preconceito. Durante a Primeira Guerra, por exemplo, a Hungria usava os Roma na linha de frente, com facas contra rifle. Enfim. E aí a opção lógica era fugir do país. Muitos líderes familiares resolveram se unir ali do contexto do leste europeu e viram que os problemas das comunidades eram únicos a todos eles, né? E aí, a partir acho que foi em 1932 ou 33, foi feito o primeiro encontro na Polônia de grupos familiares Romani vindos de toda a Europa, né? Já falando sobre essa questão do pós-guerra e tal. E lá foi meio que concebido um esboço do que seria uma bandeira cigana única para toda a comunidade, não só europeia, mas no mundo inteiro. Mas foi só um esboço, não tinha nada desenhado, foi só uma ideia que pintou e tal. Essa ideia foi levada para esse encontro que houve em Londres em 1971, no dia 8 de abril.
foi um congresso mundial romani que estava previsto para acontecer 3 anos antes em Paris, que era então a cidade mais badalada do mundo na época, né? Mas o gentil presidente Charles de Gaulle disse que iria mandar para a cadeia todo cigano que pisasse no gramado da Champs-Élysées. E aí mudaram de ideia por questões óbvias, né? Há muita luta, foi conseguido um galpão de uma fábrica abandonada em Londres, foi pintada, reformada pelos Roma lá para poder fazer a reunião, e foi feito o primeiro congresso mundial romani que já tinha existido, né? E com a presença de pessoas ilustres, como o diretor de cinema Mateusz Maksimov, o ator hollywoodiano Will Brynner, entre outras lideranças familiares do mundo inteiro, musicistas, pesquisadores e tal, e tinha gente de diversas etnias. Calé da Finlândia, tinha Sinti, tinha Rom, enfim, um congresso para mostrar que essa comunidade, apesar de estar dispersa no mundo, ela tinha uma função de naquele momento ali histórico, de mostrar a força da cultura, sabe? De mostrar o peso dessa raça que influenciou e influencia diversas sociedades no planeta inteiro. Nesse encontro foi definido a bandeira cigana, que a Elisa já disse aqui como era, né? Que as representações. Os participantes lá eram um indiano que trouxe a ideia da roda indiana, a roda hindu, que é presente inclusive na bandeira da Índia, para poder estar ali presente, porque antropólogos acreditavam que por conta do idioma, do romanês, que tinha algumas palavras de sânscrito, do hindu e tal, que por conta somente e por causa disso, por conta do idioma, os ciganos teriam tido sua origem no norte da Índia, né, numa região chamada Rajasthan, então uma região desértica e tal, mas não se sabe por que saíram de lá ou por que migraram para a Península Arábica e depois provavelmente para a Europa. Isso não se sabe, mas nesse encontro foi definido que precisava se ter uma bandeira se quisesse ser ouvida, para poder ter aquele peso de enquanto nação, né, como se fosse povo, para que outros governos ou estruturas governamentais reconhecessem essa comunidade como uma comunidade presente e ativa e viva ainda por cima, né? Então essa bandeira era uma bandeira representativa desse povo acima de tudo. E o hino foi trazido por um musicista russo chamado Jarko Ivanovich, que pegou uma canção da Rússia e modificou a letra com passagem de pessoas que viveram o Holocausto nazista, né? Então é uma letra que, em sua essência, no primeiro estrofe fala da convivência, da vivência com um jovem viajando e encontrando outros pelo caminho, mas traz também as augúrias de famílias que foram destruídas durante o Holocausto nazista. E quando eu falo famílias, eu digo assim: o nazismo, os campos de concentração extinguiram famílias inteiras. Como se eu dissesse para você assim, que o Silva, tão presente aqui no Brasil, depois desse evento não existissem mais nenhum. Acabaram-se todos, velhos, crianças, mulheres, bebês, enfim, um genocídio completo. Esse tanto o hino como a bandeira são os símbolos que unem todos os grupos familiares romani do planeta inteiro. Lungo negro pensa, Barcale, Romenza, a Romale, Catar tu menave.
Vai, Romale! Abang Bakle! Bom dia mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais um dia para compartilhar vivências, né? Experiências de vida e que pra gente é muito importante porque é um momento onde a gente desconstrói conhecimentos mitificados, né, a nosso respeito e passa a nossa realidade para que vocês possam nos ajudar a difundir informações reais sobre o povo românico. E assim, o tema que a Elisa me propôs, eu acho bem interessante porque fala muito do meu lado pessoal também, né, das minhas experiências. E para conseguir estudar foi muito difícil. Eu consegui chegar à escola já com a idade avançada, concluir os estudos já tarde, né, fora da programação normal. Mas falo com muito orgulho, não vou mentir, nunca fiz recuperação, nunca tirei nota vermelha. Falo com muito orgulho, por quê? Para mim era questão de honra. Então assim, eu não tive um processo de alfabetização comum, de ir à escola como todo mundo. A minha alfabetização começou em casa, com a minha mãe. E aí minha mãe foi me ensinando, né, as primeiras letras. E aquilo para mim era importantíssimo. E eu me dedicava a aprender, porque eu queria aprender. E levei os estudos adiante e não parei. Desde que concluí, eu fui emendando uma coisa na outra. Aí fiz cursos profissionalizantes, que eu sou bombeira civil, sou resgatista em espaço confinado e em altura. E depois emendei para o técnico, aí fui ser técnica de segurança do trabalho. Aí em seguida acabei o técnico, não, agora eu vou para a faculdade. Aí fui fazer o vestibular para direito e continuei. Acabei a faculdade, vamos fazer a pós, emendei na pós. Aí acabou a pós, veio a pandemia, mas aí eu já emendei com o mestrado. Então assim, eu não parei. E eu gosto disso. E hoje para mim é importantíssimo poder estar aqui e falar sobre isso. Por quê? Para nós mulheres de etnia, isso é um tabu terrível. Porque como a gente comentou com vocês ontem, a nossa cultura é patriarcal. Então nós mulheres somos ensinadas a sermos mulheres para cuidar do lar, cuidar da família. Então assim, é um desafio a gente conseguir levar os estudos adiante. Normalmente começou a escrever o nome, a família já tira da escola. E aí vamos cuidar de aprender como cuidar da casa, vamos preparar o casamento, aí já arrumam um noivado e aí acabou. E a gente não se deixou prender por isso. Aqui nós temos mulheres que sempre buscaram essa diferença. E o fato de eu ter conhecimento, de eu ter estudo, não tiraram as minhas raízes. Eu reconheço ainda mais o valor que tem a minha cultura. Não é o fato de eu adquirir conhecimento científico que vai me tirar os meus conhecimentos tradicionais, que vai diminuir a qualidade e a importância do conhecimento tradicional do meu povo. Pelo contrário, isso vai me ajudar a difundir a nossa cultura. Como é esse momento aqui agora, um momento de academia, onde a gente consegue passar o que é a cultura de um povo, para que essa cultura seja respeitada, seja reconhecida. E então isso é algo que a gente vem buscando passar para o nosso povo também, porque é um trabalho paralelo. Ao mesmo tempo que a gente passa informações, conhecimentos para vocês, nós também buscamos passar para o nosso povo que o fato da gente estar aqui não diminui a nossa ligação com o povo, pelo contrário, a gente quer trazer o que é nosso para o povo que não é da nossa cultura.
desdobramento do evento desse ano dos 80 anos do Holocausto. E ela construiu uma metodologia para a gente aprender um pouco sobre a história e o desdobramento dessa história nos cotidianos da gente. É como a Elisa começou falando, né? A gente teve, eu e meu marido, a gente teve no evento de 80 anos, são do Holocausto, comemoração da lembrança. E a gente percebeu que a Romã brasileira, ela ignora o Samudari Pen, o Barô Samudari Pen, o Holocausto Cigano e muitos outros. Bom, a gente sabe que o Holocausto Cigano não foi reconhecido até hoje. E dentro desse não foi reconhecido tem vários detalhes. E isso dá uma semana de aula. Dá uma semana. Então a gente veio com um compromisso, enquanto a NSK, de começar a trabalhar a cultura através do Barô Samudari Pen. E dentro dessa questão, a gente ficou pensando, como é que a gente vai tocar as pessoas nesta questão, porque a gente não vive isso. A Europa, a Romã europeia, eles vivem isso até hoje. Para eles, a perseguição do Barô Samudari Pen não acabou. Né? Eles continuam sendo perseguidos, eles continuam se escondendo, eles continuam sem uma forma digna de viver. Quando a gente se coloca no lugar do outro, começa a viver fato, direito, a dor e a cultura, a gente começa a perceber que, querendo ou não, nós somos muito abençoados. Porque eu acredito que a grande maioria de vocês não tenham tido a separação familiar da forma tão abrupta como foi, quanto é a história romântica. E eu nunca imaginei isso. E desde ontem, quando eu cheguei aqui, a gente ser LGBTQIAP+, é viver um pouco de ser romântico. Porque a gente tem que mentir, a gente tem que se esconder, a gente tem que se calar, a gente tem que criar um dialeto próprio para a gente poder conversar. A gente tem que chegar na casa de ser, que nem como você falou, você é uma pessoa no seu trabalho, você é uma pessoa na sua casa, e você não poder expressar, você não poder dizer que você é quem você é. E nessa questão de trabalhar, a gente pensou, como seria mais fácil sensibilizar? É difícil sensibilizar um adulto, mas é mais fácil sensibilizar uma criança. Né? E a criança, ela sensibiliza os adultos. E aí, eu vi uma história no acampamento cigano de Rondônia, que é em Praga, em Praga, na República Tcheca, e tinha uma bonequinha lá, né? Uma bonequinha. Aí eu pensei, nossa, será que as crianças do Holocausto brincavam? As crianças brincavam dentro dos campos? Aí eu li uma frase que dizia assim, que eu fui procurar, né, se as crianças brincavam, e ela dizia assim, a brincadeira das crianças que viveram no Holocausto era contar o número de mortos no dia seguinte, e isso é real. Né? Aí eu pensei, mas essa boneca? As mulheres costuravam com as mulheres dos alunos. E aí o que elas faziam? Porque elas tinham filhos. Né? Cigano sempre teve muito filho. Então tinha muita criança também. Diz o que está registrado que é 1,5 milhão de crianças. Né? 1,5 milhão. Mas com certeza foi muito mais. Não pode ter sido só 1 milhão. Bom, dentro disso e daquela bonequinha, eu fui pesquisar. E aí eu encontrei vários testemunhos e depoimentos de sobreviventes que eram crianças naquela época que tinham bonequinhas. Muitas dessas bonequinhas foram feitas lá no campo de concentração, outras elas levaram de casa, mas muitas foram feitas lá. Aí a gente pergunta, mas como?
que tem boneca? Ué, eles não tiravam tudo? Tiravam. Mas as bonecas, elas eram pequenas, magrinhas e feias. Pequenas, magrinhas e feias, porque era feito de retalhinho, era feito do que encontrava para fazer a bonequinha. E elas tinham um tamanhozinho específico, 25 a 30 centímetros, muito magrinhas. Porque quando os soldados iam fazer as revistas, eles podiam esconder na roupa, no travesseiro, debaixo da cama. Não achavam as bonequinhas porque elas eram magrinhas e pequenas. E aí, dentro dessas histórias, a gente criou o projeto Kalinka. São várias bonecas, e cada boneca delas tinha o seu nome. E aí, para não deixar ninguém triste, a gente criou o projeto Lepapucho, que são a boneca, e a gente denominou todas as bonecas como Kalinka. Então, todas as bonecas são Kalinka. Todas as bonecas que a gente produz ou produzir e as que estavam lá são Kalinkas e representam a mesma história, né? E respeito aos vários nomes. Então, a gente escolheu. Então, a história é grande, tem muita coisa para contar e não tem tempo. Mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, para vocês se ambientar nesse projeto e dentro dessa questão, a gente criou uma dinâmica para vocês entrar um pouquinho dentro do que se vivia na época. Essa é a Rosário. Rosário é o nome da minha mãe. Não tá bonitinha não como ela, mas enfim. Mas é porque eu lembrei muito dela também dentro dessas histórias, porque a minha primeira boneca que eu tive foi uma boneca de milho, não sei se vocês já viram. E a minha segunda boneca foi uma boneca de pano, e foi ela que fez essa boneca de pano. E, enfim, por mais que eu ganhava qualquer outra boneca, eu ficava sempre ficando com as bonecas de milho e as bonecas de pano. Quando ela era bem pequena, nós fizemos uma boneca negra, né, numa vivência que nós tivemos com comunidades quilombolas. E aí hoje eu fiz uma nova boneca para ela com a identidade romani. Né, então ela chama Jasmine, e aí eu tentei manter algumas coisas mais parecidas com aquilo que vocês me contaram aqui, que vem da identidade de vocês, para que ela tenha uma boneca que também venha dessa identidade. Ela se chama Leila Caim, e eu... Igualzinho. Tá, tem até o pentezinho, coloquei o pente, o coque, a roupinha com os babados, porque eu acho isso uma forma de resistência, uma forma de coragem, de você ser quem você é e de você mostrar e não interessa, eu sou, pronto e acabou. Isso é muito interessante. É aquilo ali, é a preparação do pessoal para dizer tudo é nosso, não é de mais ninguém, nós vamos juntar isso aqui vai ser a atrocidade. Foi pensada, dividida, construída, planejada e executada. E é por isso que eu volto a dizer a vocês que é impossível aceitar aí sim que um novo holocausto ocorra hoje na faixa de Gaza nas mesmas condições. Pensado, planejado, executado para construir um mapa de um louco que usou o sionismo ao invés de respeito ao povo judeu. Eu sou Patrícia Pinheiro, professora aqui da Universidade de Brasília, no Departamento de Serviço Social, e atualmente estou coordenando o Núcleo de Estudo de Infância e Juventude. No Núcleo nós fizemos um projeto, nós estamos vivenciando esse projeto agora, o projeto de extensão, e esse projeto, além do curso em EAD, nós estamos agora na segunda etapa dessa formação, que são as vivências interculturais. Nesse momento, nós estamos aqui na vivência intercultural dos povos romanes, os chamados de ciganos, e tem sido muito importante essa troca de conhecimentos, principalmente porque é um povo tradicional do qual nós temos muito pouca coisa escrita e divulgada. Nós temos muitas histórias de preconceito e de discriminação com essa comunidade, né, que é uma comunidade, um povo que vive no mundo inteiro, né, e que tem várias tradições e que tem sido
extremamente injustiçado e perseguido por conta de histórias, né, que se criaram de ódio contra essa comunidade, esse povo tradicional. Então nós estamos aqui nesse debate fazendo essa relação da universidade, que é papel dela, de trazer esse conhecimento da realidade, né, do nosso, não só do nosso país, mas que é uma realidade a nível do mundo inteiro. Esse povo é um povo que sofreu no Holocausto e essa história é pouquíssimo contada, pouquíssimo conhecida. Então nós estamos aqui nessa discussão no sentido de avançarmos para a defesa dos direitos humanos desse povo e principalmente, que é o nosso foco no Núcleo de Estudos Infância e Juventude nesse curso, da construção de políticas públicas que possam garantir direitos às infâncias desses povos. Oi, gente, mãe, meu nome é Tatiana, Rosa, na minha comunidade. Eu sou uma cintisa, uma mulher do grupo Cinti, de origem belga-alemã. Eu estou nesse evento aqui hoje, principalmente por eles estarem tocando num assunto que é tão desconhecido aqui no Brasil, né, que é o Holocausto Romani, o qual a minha família, né, na Alemanha, na Bélgica, teve a infelicidade de passar, né? Minha família era uma família grande, até então, né, entre Áustria, Bélgica e Alemanha, e no final do Holocausto, né, em 1945, só sobraram 16 pessoas, né? Então as pessoas precisam saber disso, e nós fomos perseguidos, mortos, não somente nos campos, fora deles também, né? Simplesmente porque nós éramos Sinti, né? Então o Sinti e o Roma é que passaram pelo Holocausto, né? Então é importante que as pessoas no Brasil saibam disso, porque é tão pouco falado. As pessoas elas só têm o conhecimento do povo judeu, mas entre campos e leste europeu, no total de Sinti e Roma, já em contagens, né, refeitas e com arquivos, né, descobertos, já passa de 1 milhão, né, do povo romani, exterminado no Terceiro Reich alemão. Oi, eu sou a Vanessa Leonara Rodrigues, sou socióloga e educadora lá da Bahia. Trabalho com comunidades quilombolas lá no estado, né, com regularização fundiária e ambiental das comunidades. Estou muito feliz em estar aqui na vivência. Foi uma experiência absolutamente enriquecedora, conhecer, conversar, conviver de verdade com o povo rum que está aqui. São mulheres muito potentes, assim, registrar que a atuação da MSK a nível, né, nacional tem sido uma coisa incrível de acompanhar em relação à garantia de direitos mesmo, e carregar essa mensagem, essa bandeira do quanto os povos romani são invisibilizados, do quanto eles são diversos entre si e que é importante a gente respeitar, compreender, conhecer essas particularidades para lidar, né, com os direitos, com a educação principalmente, com as questões culturais, sociais, socioantropológicas, enfim, que permeiam esse grupo, que é também uma minoria social. Bom, pessoal, meu nome é Fábio, sou do Rio de Janeiro, atualmente moro aqui em Brasília. Tem sido muito importante essa vivência para que as pessoas conheçam a cultura dos povos tradicionais, né? Hoje a gente está tendo aqui a oportunidade de conhecer a parte do meu povo, as pessoas conhecerem todas as especificidades, né, que nós temos, que são muitas. Tem sido interessante ver o espanto daqueles que achavam que era só um grupo e tá vendo o quão complexo é o todo, né? Então, foi uma oportunidade muito bacana, porque, diferente de muitos que estão aqui participando, eu não tive a vivência ali na infância, porque eu vivi numa parte muito, muito afastada. Minha família teve a opção de viver numa parte afastada, então tem sido muito rico estar aqui hoje e estar reencontrando e encontrando pessoas que há tempos eu não via. Estamos aqui na vivência intercultural com o povo romani, os assim chamados ciganos, terceira vivência do nosso projeto, e sem dúvida uma vivência muito marcada pela memória,
pelo resgate de uma história que não é contada nos livros didáticos sobre o Holocausto cigano, o Holocausto romani, não somente durante a Segunda Guerra Mundial, mas toda a consequência que isso trouxe para a vida dos sobreviventes. Então nós estamos aqui discutindo essa história, essa memória, mas também projetando perspectivas de políticas públicas voltadas para a educação, voltadas para a saúde, voltadas para o enfrentamento à violência, à homofobia, ao anticiganismo, que afetam as crianças e adolescentes do povo romani. Então é fundamental que a gente possa discutir com a presença da Associação Mailê Saracali, que construiu de fato todo o processo de elaboração e de execução da programação. Nós aqui estamos sem dúvida no suporte, mas também apontando essa colaboração que a universidade precisa ter, né, para conseguir fortalecer as lutas do povo romani e sem dúvida também tê-los aqui conosco como estudantes e docentes romani dentro da universidade. Então é fundamental que a gente possa desenvolver essa formação, é fundamental que a gente possa ter um grupo heterogêneo de cursistas que vieram de todos os locais do país e que certamente vão levar muito do que aprenderam aqui para multiplicar, seja nos seus locais de atuação profissional, seja com as suas famílias, seja com as suas comunidades. Então é uma vivência muito marcante, como tem sido as vivências que a gente tem feito no projeto, e que certamente mostram a potencialidade de uma educação descolonial de direitos de crianças e adolescentes, como tem sido feito aqui. E isso passa muito por uma reconstrução da história oficial que foi contada, para que a gente possa de fato conhecer essas pluralidades de histórias que foram silenciadas, mas que trazem na sua força e na sua verdade muito daquilo que a gente precisa apontar como futuro e como presente dos direitos das crianças e adolescentes romani no Brasil. Olá, boa tarde. Eu sou Elizabeth Martim. Tive o privilégio e tenho de estar participando desse grupo, o primeiro grupo que a Universidade de Brasília tem, com o objetivo de diminuir esse distanciamento de povos e comunidades tradicionais ao acesso ao sistema de direitos, ao acesso à educação, à saúde, assistência social. É um prazer enorme. Eu sou uma Romi Caldeiracha, ou seja, eu sou uma mulher, assim chamada cigana, do braço étnico Caldeiracha, que também são conhecidas como as Tacheiras. Hoje você não imagina, está sendo fantástico, porque esse contato que é feito através do computador, do celular, está acontecendo aqui na UNB presencial. O que é lindo que a UNB fez é trazer a possibilidade de nós dialogarmos com todos os cursistas, com todos que estão aqui nesse momento, e eu acredito que seja o primeiro encontro de muitos encontros. Pode. Oi, eu sou a Patrícia Keller, sou da cidade de São Paulo, estou participando da vivência intercultural com o povo romani e também dialogando as políticas públicas para suas infâncias. Eu estou gostando muito dessa vivência e foi despir para se cobrir novamente com toda a cultura, com toda a tradição e com toda a história desse povo que faz parte da nossa história, não só no nosso país, mas como no mundo, e que merece todo o nosso respeito, toda a nossa defesa e todo o nosso reconhecimento, e que precisa sair da invisibilidade das políticas públicas, tanto para as crianças e adolescentes, como para as mulheres e toda a comunidade. É isso. Olá pessoal, me chamo Terence Luceno, sou de Belém do Pará. Sei que é uma honra estar podendo participar dessa vivência intercultural aqui na UNB, de grande relevância, para poder levar conhecimento do meu estado, desconstruir muitas coisas, muitos paradigmas que nós tínhamos sobre o povo cigano. Então, valeu muito a pena vir aqui participar, atravessar meu estado, vir aqui conhecer novas culturas, novas pessoas. Eu gostaria de parabenizar o evento, a UNB, pela iniciativa, que muitas possam se repetir, abrir as portas e oportunidade para que nós possamos conhecer de verdade a história e a cultura desse povo tão sofrido, mas muito feliz, e parabéns pelo evento. Obrigado.
Nada se constrói sozinho. A construção disso tudo depende de cada um de nós. Essa vivência é muito importante. Eu senti um calor diferente aqui. Eu fiquei feliz por a gente ter surpreendido muita gente que não sabia, não tinha noção do que é a nossa vida, do que a gente passa, do que a gente enfrenta, e conhecer um pouco das nossas raízes. Pouco, tem muito para conhecer ainda. Mas eu tenho certeza que essa experiência aqui ficou marcada em cada um de vocês. E vocês vão para casa, vão levar essa experiência para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus netos, sobrinhos, parentes. Isso para a gente é a mesma coisa que a gente plantou uma sementinha, como eu falei ontem, e a gente está vivendo. Então o resultado disso aqui vai ficar marcado, inclusive para mim. Eu quero dizer o seguinte: nada se constrói sozinho, e a gente depende de cada um de vocês aqui.